Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade às nossas formações da obra missionária nessa segunda parte, e também para as pessoas que desejarem conhecer o nosso carisma, porque é uma graça não só dada para a obra missionária, mas é para toda a Santa Igreja. Nós vimos na primeira parte um resumo da nossa história, do que aconteceu, que nos levou a motivar a fundação da obra missionária. Nesse segundo momento, e talvez nos próximos momentos, nós vamos refletir e estudar um pouco sobre o carisma da obra missionária. Nós temos neste ano, foi escrito então esse pequeno opúsculo, onde nós temos a regra da obra missionária, né? E todos os consagrados e simpatizantes, eles têm acesso a essa regra de vida, que é um resumo mais ou menos do que nós devemos viver dentro da obra missionária. E também aquelas pessoas que quiserem se inspirar no nosso estilo de vida, poderão também fazer isso no seu dia a dia com toda tranquilidade. Aqui nós temos o primeiro escudo da obra, né, que é esse que está atrás de mim, e depois nós temos já o resumo dele numa espécie já de só como uma amostra da cruz, porque a cruz é o símbolo máximo nosso. O escudo mais antigo, ele apresentava, como eu dizia, o Santíssimo Sacramento no centro, a Virgem Santíssima, a Palavra de Deus e o Espírito Santo livre, voando até mesmo fora da obra missionária. A obra missionária é só uma pequena porção da graça que o Espírito Santo quer para toda a igreja. Nós temos no início dessa nossa regra a aprovação, a apresentação de Dom José Mário, que foi o bispo da época, hoje ele é bispo emérito de Rio Grande, em que ele fala da graça que é nós termos uma comunidade de vida apostólica na nossa diocese, né? Ele diz assim: a igreja no Brasil assumiu em Aparecida a missão continental, com toda a América Latina e o Caribe, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, queremos evangelizar com novo ardor missionário. Creio que a obra missionária Virgem do Carmo Peregrina tem a missão de promover, em primeiro lugar na Diocese do Rio Grande, essa obra de Deus. As pessoas querem a felicidade e a vida plena, que se encontra unicamente na comunhão com Deus Pai. Só assim seremos todos filhos e irmãos para levar a paz, a boa nova do reino para todos, em especial para os pequeninos. Com a proteção da Virgem Maria e de São José, de Santa Teresinha, padroeira dos jovens e das missões, e de São Pedro, padroeiro do Rio Grande, peço a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre a obra missionária Virgem do Carmo Peregrina. Então aqui nós temos a bênção do nosso bispo diocesano, como eu dizia para vocês, a aprovação de Dom José Mário foi o sinal de que a igreja estava a favor desse caminho que nós estávamos nos propondo a viver. E realmente é um dos principais sinais, né? Quando nós vemos as nossas autoridades eclesiásticas, a igreja local, no caso o bispo diocesano, ele é o ordinário da diocese, aprovando a nossa obra. Eu queria chamar a atenção de vocês num aspecto: ainda não tinha sido lançado o documento de Aparecida e nós já havíamos colocado como os três amores principais da obra a Eucaristia, a Palavra e a Virgem Santíssima. O que vai aparecer no documento de Aparecida, a graça de Deus, o Espírito Santo, já nos tinha revelado antecipadamente. Quando eu fui ver esse documento de Aparecida, eu fiquei impressionado. Mais um sinal de que realmente Deus queria
a existência da obra missionária. Aqui nós temos então uma pequena carta, uma abertura, né, que eu coloquei dentro desse pequeno livrinho, dessa brochura, né, da regra, que eu coloquei assim: queridos irmãos e irmãs consagrados, consagradas, amigos e simpatizantes da obra missionária Virgem do Carmo Peregrina, Deus vos abençoe sempre. Resolvemos, juntamente com o conselho da obra, termos uma cópia simples de nossa santa regra, para que possamos sempre visualizá-la com os olhos e o coração. Ela foi inicialmente compilada no início da obra, no segundo semestre de 2007. Eu me recordo que era um dia de chuva, eu estava sozinho aqui na casa da obra missionária e escrevi esses pontos que depois foram mais ou menos corrigidos, melhorados, até que a gente chegasse nessa finalização que nós temos hoje. Nela estão contidos aspectos fundamentais de nossa vida que nascem na tentativa de reconhecer a presença amorosa de Deus em nossa peregrinação. Reconhecer a presença amorosa de Deus em nossa peregrinação. Ele nos ama com um amor inefável. Usei as palavras de São João da Cruz, que São João da Cruz fala, né, no amor inefável, porque o amor de Deus por nós, ele não tem explicação. Por isso essa palavra inefável, ela é muito importante, foi colocada aqui. E deseja a nossa restauração, para que possamos restaurar os nossos irmãos mais empobrecidos. Se eu não estiver em estado de restauração, eu não vou ter condições de restaurar as outras pessoas, né? Se eu não estiver em estado de restauração, eu não vou ter condições de restaurar as outras pessoas, né? A Virgem do Carmo Peregrina e São José nos ajudem nessa caminhada, obedecendo sempre às inspirações da graça de Deus, através do Espírito Santo e da sua Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então fica bem claro qual é a nossa intenção, por que nós desejamos que aconteça realmente essa transformação na nossa vida, que vai acontecendo e vai nos tornando também agentes de transformação da vida dos nossos irmãos. Na página, então, na página 7, antes nós temos um índice, né? Um índice bem simplificado do conteúdo da regra. Então nós temos já na abertura, né, regra de vida da obra missionária de evangelização e acolhida social, Virgem do Carmo Peregrina. Esse nome me veio também num entressono, né? Esse nome, obra missionária de evangelização e acolhida social, Virgem do Carmo Peregrina, é um desejo, é um nome também que foi inspirado através da graça de Deus. Qual é o grande carisma da obra missionária? Então isso aqui é algo muito importante. Ser missionários ou missionárias do cultivo da presença de Deus, na efusão do Espírito Santo, através da oração e da vida fraterna. Vejam só, nós somos missionários na nossa essência, né? O batizado, o cristão que recebe o santo batismo, ele já é um missionário pelo próprio batismo que ele recebeu. Mas nós, dentro da obra missionária, nós temos uma peculiaridade, que é levar as pessoas a cultivarem a presença de Deus. Nós cultivamos a presença de Deus e levamos as pessoas a esse cultivo, que vai ser causa de uma profunda transformação. Porque se nós nos lembramos sempre, eu estou na presença de Deus, eu não vou ter espaço para o pecado.
Eu não vou ter espaço para a maldade se eu estou cultivando a presença de Deus. O que aconteceu no capítulo 3 do livro do Gênesis? Adão e Eva se esqueceram que estavam na presença de Deus. E o inimigo de Deus relativizou a bondade dele. E por isso que aconteceu então o pecado original. A obra missionária quer justamente viver o contrário daquilo que Adão e Eva viveram. Ou seja, nós queremos cultivar a presença de Deus. Queremos sempre nos recordar que Deus é infinitamente bom. Se nós tivermos essa certeza, evidentemente que a nossa vida será diferente. A efusão do Espírito Santo é importantíssima para nós. Nós também somos descendentes da renovação carismática católica, que vive o apostolado da efusão do Espírito Santo. Nós também vivemos isso e usamos como meio eficaz a oração e a vida de fraternidade. Entre os irmãos consagrados, nós temos que nos considerar irmãos de uma mesma família. Quando o irmão se consagra, quando recebe a cruz da obra, ele se torna membro da mesma família. E não só os que são consagrados. A gente insiste que a nossa família não é composta só de consagrados. Nós temos os simpatizantes, nós temos vocacionados, nós temos os colaboradores da obra. Tomara a Deus que nunca aconteça da nossa família consagrada se tornar fechada sobre ela mesma, porque o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. Por isso que nós temos na nossa cruz, no símbolo esse do escudo mais antigo, a pomba que está voando, porque para Deus nada é impossível e não existe espaço, e nem pessoas que nós escolhemos, é o próprio Espírito Santo que escolhe. Ser missionário ou missionária significa ter uma experiência de amor com Jesus. Isso é importantíssimo. E querer expandir essa experiência para o mundo. Somos chamados a reconhecer o amor de Deus em nós e em nossos irmãos. O verbo reconhecer é muito importante para nós. E somos peregrinos, não temos morada permanente em nossa vida. Várias vezes nós falamos na palavra Nossa Senhora Virgem do Carmo peregrina, somos peregrinos. Por quê? Porque se nós começamos a entender a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, a palavra peregrinação, ela é muito forte, porque eu não posso me apegar às coisas desse mundo. Eu devo estar totalmente aberto à graça de Deus para que aconteça uma verdadeira transformação da minha vida e a vida dos meus irmãos. Eu não sei a hora em que o Senhor irá me chamar para eu viver eternamente com Ele. Aqui é uma caminhada. E é uma caminhada que por mais tempo, por mais anos que a gente dure aqui, é pouco tempo em relação à eternidade. Por isso mesmo, por sermos peregrinos, nos despojamos de tudo que nos impede de valorizarmos o amor de Deus. Isso aqui é importante. Eu preciso do despojamento. O início da espiritualidade de São João da Cruz é básico o despojamento. Eu preciso me despojar até mesmo do gosto que eu sinto pela oração. Não posso ter gosto em nada, devo estar totalmente disponível à graça de Deus para que os milagres aconteçam realmente na minha vida. Cultivo significa processo. Essa palavra processo é uma palavra que hoje nós não estamos muito acostumados, porque nós estamos imbuídos por um grande imediatismo e por uma ansiedade muito grande. Queremos tudo para ontem, né? São excelentes os meios de comunicação que nós temos, são muito importantes até mesmo para a evangelização, mas
eles podem nos trazer um resultado negativo, no sentido que nós queremos resultados imediatos. Nesse cultivo não existe imediatismo. É um processo que eu costumo dizer até, às vezes quase como uma brincadeira, uma ironia, mas todos já sabem, 0,01% ao dia. Esse é o nosso crescimento. Mas nunca voltar para trás. Crescer diariamente, 0,01%. É algo para toda a vida, com altos e baixos, tendo a certeza de que Deus nos ama acima de nossas limitações. Essa também é uma frase inspirada. Deus nos ama acima das nossas limitações. Todos nós somos limitados. Uma pessoa que está viva, né? Se eu estou vivo, é justamente porque eu sou limitado. Eu não estou pronto ainda, né? Só mesmo na ressurreição que eu vou estar pronto. Deus nos ama e Ele manifesta sua misericórdia para nos restaurar e sermos agentes de restauração. E aqui nós temos, então, a palavra reconhecer, a palavra peregrinos, a palavra despojamento, a palavra processo, a palavra restauração, todas entre aspas, porque são palavras muito importantes para nós nos dias de hoje, e especialmente na nossa espiritualidade da obra. A presença de Deus é a realidade de nossa existência. Se eu existo é porque eu sou amado por Deus. Eu me lembro quando eu fiz o curso de São João da Cruz na Espanha, eu escrevi num dos livros lá que eu estava estudando, porque existe o famoso cogito ergo sum de Descartes, que é se penso logo existo, e eu fiz uma diferença, eu botei assim: se existo é porque sou amado. Você que está assistindo esse vídeo pode ter certeza, se você existe, se você está tendo agora essa capacidade de me ver, de raciocinar, esse coração que está batendo no teu peito, é porque Deus está te amando com esse amor inefável, esse amor infinito, maravilhoso, permanente e estável. Por isso que você está aqui e por isso que eu estou também aqui com você. Estamos sobre seu olhar, desde o momento em que fomos concebidos até a eternidade. El mirar de Deus es amar, grande frase da chama viva de São João da Cruz. O olhar de Deus é um olhar de amor. Uma mãe que cuida do seu filho, né? Ela está ali olhando para aquela criança. Às vezes a criança, ela não consegue entender o que a mãe está dizendo, ela não tem ainda nível de raciocínio, inteligência para entender a mãe. Mas o olhar, o balbuciar, aquele carinho faz que ela entenda. Nós estamos sobre esse olhar maravilhoso de Deus. Estamos sobre o olhar dele. A infusão do Espírito Santo é o exercício carismático que irá nos fazer descobrir o que o Senhor deseja de nós. E ao mesmo tempo nos dará força para concretizarmos sua vontade em nossa vida. Eu sempre falo, o Espírito Santo tem uma dupla função. Em primeiro lugar, ele vai me inspirar aquilo que eu devo fazer. E em segundo lugar, ele vai me dar força, um dinamismo, né? Aquele vento maravilhoso do Espírito Santo, Ruá, que vai fazer que eu absorva essa graça e eu viva isso na minha vida. Percebemos aí a importância do exemplo de Nossa Senhora, a serva obediente que nos acompanha como peregrina em nossa vida. A Virgem Santíssima se torna esposa do Espírito Santo. A Nossa Senhora é a pessoa mais feliz do mundo, porque ela foi a que mais obedeceu a Deus.
A oração é base, isso é importante, a oração é base para a nossa consagração, base da nossa consagração. Ela é responsável pela manutenção de nossa fé e nossa entrega na confiança. Vou repetir, a oração é base da nossa consagração. Então, como é que a gente sabe que um vocacionado está sendo chamado para a obra missionária? Isso é importante. Se ele tem uma experiência de oração já vivida, nós não sabemos quanto tempo, mas algum tempo mínimo ele tem que ter 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência de oração. E eu insisto muito, também a nossa atual coordenadora, nossa irmã Maria Cristina, foi muito feliz na colocação desse 10º encontro missionário nosso, que é importantíssimo a gente anotar o que Deus nos revela na oração. Fazermos tipo um diário espiritual. Porque com o passar do tempo, nós vamos lá, olha, vamos ver lá no fundo o que tem, o que eu escrevi em 2017, né? Eu vou lá e vejo, mas como é que Deus me inspirou isso, né? E vou me alimentando dessa própria espiritualidade que o Espírito Santo vai nos orientando. A oração é responsável pela manutenção de nossa fé e de nossa entrega na confiança. A vida fraterna é a concretização do amor de Deus em nossa vida. Somos todos irmãos vivendo um amor de respeito e edificação. Por que eu coloquei essas duas palavras, respeito e edificação? Irmãos, às vezes existem certas coisas que acontecem, que aqueles melindres, aquelas coisas infantis, que eu acho que uma pessoa que cresce na fé, ela não pode ter mais esse tipo de coisa, né? Ciúminhos, fofoquinhas, não tem isso. Para quem vive uma experiência de oração, para quem está com Deus, a vida é uma passagem. Eu não posso me preocupar com coisinhas, com miquinhos, né? Então o nosso amor é um amor de respeito e edificação. Eu respeito a diferença da outra pessoa, importantíssimo isso. Respeitar aquela pessoa ali é diferente de mim, eu tenho que respeitar. E vou edificar essa pessoa. Amor de edificação é o melhor amor que existe, porque aí não existe omissão. Porque eu quero que aquela pessoa cresça, né? Que ela se edifique dentro vamos dizer, da órbita, da realidade que essa pessoa vive. Então eu tenho que ser respeitoso e procurar edificar essa pessoa. Essa é uma pequena explicação do carisma da obra, tá? Agora nós vamos ver o número 2 da nossa regra, que é a função. Qual é a função da obra missionária? Por que a obra missionária existe? Tá? Ela existe para viver a missionariedade no cultivo interior. É importante, né? E na propagação da fé. Olha, se tiver WhatsApp, se tiver web, rádio, se tiver qualquer coisa que o Espírito Santo nos mostrar, qualquer meio possível, nós temos que usar para propagarmos a fé. E não podemos ter medo. Não podemos ter medo. E isso aonde a obra é solicitada, especialmente nos locais onde há carência de evangelização. Nós não queremos fazer chover no molhado. A obra missionária foi chamada para os lugares onde houver mais dificuldade para que o evangelho seja propagado. Nós levamos a cruz conosco, que é também o grande sinal de evangelização, porque as pessoas vão olhar para a cruz, vão entender que nós somos cristãos. E nós temos vários testemunhos, inclusive de pessoas que
mudaram a vida delas simplesmente olhando para a cruz. Porque a cruz é o grande sinal de salvação de Jesus. E espiritualmente, às vezes eu penso assim, essa cruz que eu carrego é um pedacinho da cruz de Jesus. Eu levando essa cruz na minha vida, claro que entre aspas, né, uma imaginação, mas é uma imaginação profunda. Eu estou ajudando Jesus a sentir menos o peso do patíbulo que ele carregou para a minha salvação e para a salvação dos meus irmãos. E aí vem a última frase dessa função, que é restaurar os empobrecidos em todos os níveis. Restaurar os empobrecidos em todos os níveis. Quem são esses empobrecidos? Pessoal, nós temos a evangélica opção preferencial pelos pobres, mas eu acredito que a palavra empobrecida ela é muito forte, ela vem desde o início da obra missionária, no sentido assim, que o empobrecido é a pessoa que se esvazia de Deus. O coração dessa pessoa não está mais em comunicação com Deus. E eu preciso, como missionário, eu tenho essa função de ser um missionário, de levar as pessoas a cultivar a presença de Deus, então eu vou colocar novamente esse amor de Deus dentro do meu coração. Eu sempre falo no Esquadrão da Vida, sempre estou falando, que no Esquadrão da Vida não existe tratamento para evitar a dependência química. Não. O que acontece lá é experiência do amor de Deus. Eu vou tirar do meu coração as coisas fúteis do mundo e vou preencher o meu coração com a graça de Deus. E vou sentir a alegria infinita que só Deus pode nos dar. Que Santa Teresa de Los Andes falava tanto, Deus é a alegria infinita. E é isso que nós buscamos, tendo essa experiência com as pessoas que estão empobrecidas, independente de classe, independente de categoria. Claro, nós nos voltamos mais aos pobres no sentido material, né? Nós queremos isso, né? Dentro dos presídios, dentro das vilas, dos locais mais pobres, mas também empobrecido pode ser um grande empresário, né? Pode ter um iate, pode ter as melhores coisas do mundo, mas o coração dele está vazio de Deus. Se está vazio de Deus, ele não é feliz. Então, para finalizar essa nossa gravação, esse segundo momento, eu vou falar sobre a cruz da obra missionária. Nós somos identificados como membros da obra por portarmos a cruz missionária. Ela foi criada para cultivar a presença amorosa e permanente de Deus e de sua mãe, a Virgem do Carmo peregrina em nossa vida. Eu fui 3 anos mestre de noviços da Ordem Carmelita na cidade de Porto Alegre. Claro, a gente não viveu o tempo pré-conciliar, Vaticano II, mas a gente sabe pelos costumes santos dos carmelitas, e eu não sei se das outras ordens também era assim, e quando o noviço quebrava alguma coisa, ele deveria levar o dia inteiro quebrou uma xícara, pega pela alça da xícara e coloca um cordão e deixa aquela xícara de pendurar aquele pedaço para ele ver que ele fez uma coisa errada e que ele precisa se redimir daquele mal que ele cometeu. Eu pensei nisso, só que no sentido positivo. Levo a cruz porque sempre que ela bate no meu peito, sempre que eu olho para ela, sempre que eu seguro ela, eu me lembro que estou na presença de Deus. E ela também é um instrumento para as pessoas que olham para mim. Elas também vão ser chocadas pela cruz. Não é fácil, né? Inclusive na nossa promessa, depois nós vamos ver, o uso da cruz, ele é um uso perene, porque é uma grande graça estar com ela. Essa
Essa cruz deverá estar sempre exposta em nosso peito para dar testemunho da grande verdade da presença de Deus. É nosso símbolo máximo que indica que somos consagrados e que nos sentimos amados por Deus, restaurando o mundo com o nosso amor. É um grande desafio esse, restaurar o mundo com o nosso amor. Mas é uma parte, a realidade é essa aqui, né? Onde nossos missionários ou missionárias estiverem, darão testemunho da presença de Deus. É um privilégio de graças estar com ela. A cruz é ungida com o santo óleo do crisma para nos proteger e ajudar no combate espiritual, na luta pelo bem e pelo testemunho de vida cristã. Então vejam como é sério realmente o uso dessa cruz e o significado que ela tem. Bom, como é feita a imposição da cruz? Diante do sacrário ou do Santíssimo Sacramento, exposto no ostensório, após ser abençoada e ungida com óleo do crisma, a cruz é imposta pelo sacerdote na pessoa, que de joelhos a recebe com dignidade, após prometer fidelidade ao seu objetivo. Essa cruz é de uso exclusivo do portador e não poderá ser usada por outra pessoa. Não adianta eu dar minha cruz para outra pessoa. Ela é ungida em nome da pessoa que vai usar. O portador da cruz é inscrito no livro de Atas e deverá rezar todos os dias na intenção do Santo Padre, o Papa, e dos que portam a cruz, 3 Ave-Marias e a seguinte oração, segurando com devoção a cruz em seu peito. Essa oração é uma oração também que eu compus, que pode ser feita não assim, nem precisa ser todos os dias, mas podemos fazer de manhã, quando nós acordamos, para reconhecer a presença de Deus. Então você segura a cruz e se diz: Deus eterno e todo-poderoso, eu reconheço a vossa presença amorosa em minha vida e de vossa mãe, a Virgem Santíssima, e quero neste dia e sempre viver conforme o ensinamento de vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Então é uma devoção muito importante. Essa oração pode ser feita quantas vezes a gente quiser. Agora eu vou ler qual é a promessa que os consagrados fazem quando eles recebem a cruz. A gente tem visto testemunho de pessoas que estão nos nossos encontros missionários e que se arrepiam quando escutam o consagrado dizendo essa frase. Bom, nós todos estamos envolvidos, imbuídos pela nuvem misteriosa de Deus. Tudo que nós estamos vivendo é num nível de fé. Então nós não temos uma explicação para tudo isso. A gente só vai tentando fazer a vontade de Deus, mesmo com as nossas limitações, né? Sabemos que somos profundamente limitados, mas que o Senhor continua realizando a obra no meio de nós. Como é que é essa promessa? Prometo reconhecer a presença de Deus em minha vida e obedecê-lo através da oração matutina perene e o uso da cruz da obra missionária até a morte. Essa palavra é dura, né? Até a morte. Então, prometo reconhecer a presença de Deus em minha vida, que é o grande sentido da consagração, e obedecê-lo. Como é que eu vou reconhecer e obedecer a Deus? Através da oração matutina, que depois nós vamos explicar ela, que deve ser todos os dias, e o uso da cruz da obra missionária até a morte. Com isso, então, queridos irmãos, nós encerramos esse segundo momento
de formação da obra, e nós gostaríamos que esses vídeos fossem propagados nos diversos grupos. Pode ser levar para o grupo de oração, podemos assistir em conjunto, podemos discutir esse assunto. Hoje, graças a Deus, todos têm acesso a esses livrinhos que são consagrados, ao menos podem reler, estudar, porque esse é um aspecto muito importante da nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e que a gente possa estar sempre na presença desse Deus que nos ama.